Em 2003, a Lei 10.639 instituiu a obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas, tanto no nível fundamental quanto no nível do ensino médio. No entanto, decorridos 20 anos da promulgação da lei, parece que nem em todas as escolas isso está presente de forma adequada e é levado a sério. Para nós conhecermos um pouco a história da África, trago a sugestão hoje do livro O Livro da História Negra, autoria de várias pessoas, Globo Livros. Neste livro, nós temos grandes capítulos com os seguintes títulos: Pré-História e Antiguidade, onde a primeira informação que temos é que a África é a mãe da humanidade e que nós inicialmente éramos todos africanos. Império e Expansão, Fé e Comércio, Escravização e Rebelião, Revolução e Resistência e, por último, Descolonização e Diásporas. É um livro bastante simples de ler, com informações interessantes. Claro que, como é um livro informativo, a gente não pode ler assim de roldão, porque é importante parar, pensar, refletir, para introjetar os conhecimentos que a gente vai adquirindo aqui. E eu gostaria então de ler a apresentação feita por Davi Olusoga. Diz assim: a história negra é global. Acontece na África, Europa, Américas, Ásia e Oriente Médio. É antiga, o que não surpreende, já que foi no continente africano que os primeiros seres humanos surgiram, centenas de milhares de anos atrás. Apesar disso, em várias épocas e lugares, a história do povo negro e a do continente africano foram marginalizadas ou não foram escritas. Civilizações negras que dominaram enormes extensões do mundo e criaram grande arte e arquitetura foram muitas vezes deixadas fora dos livros de história escritos em nações ocidentais. Alguns filósofos europeus chegaram a sugerir que a África não tinha uma história de verdade. Do mesmo modo, os séculos em que as pessoas negras lutaram e protestaram contra a escravidão, o colonialismo e o racismo foram muitas vezes varridos para debaixo do tapete. Diante disso, a preservação e a celebração da história negra se tornaram quase sagradas para muitas pessoas negras, em especial aquelas cujos ancestrais foram escravizados. Embora tenha um significado muito específico na vida e identidade de milhões de negros no mundo, a própria história negra é a história do mundo, é a história de todos. Assim como não é preciso ser europeu para ficar encantado com a história da Roma antiga, não é preciso ser negro para se impressionar com o grande império do Mali ou o reino de Benin. Assim como pessoas não judias aprendem sobre os horrores do Holocausto, todos nós deveríamos aprender sobre os horrores da escravidão e sobre as pessoas negras que a combateram. Eu me interessei por história negra quando era adolescente. Foi onde busquei respostas. Ela explicava a história do Império Britânico, do qual minha família interracial é produto. Explicava de onde vinham as ideias racistas que eu via ao redor e como tinham sido inventadas. A história negra também me revelou a longa luta das pessoas negras contra o racismo e o colonialismo, batalhas que continuam até hoje
travadas por jovens do século XXI. Este livro apresenta a história negra em toda a sua complexidade, dos tempos antigos aos debates do ativismo de hoje. Ao longo de suas páginas, aprendemos o verdadeiro lugar da África na história mundial e podemos traçar as origens das desigualdades que ainda dão forma às sociedades modernas. Durante os séculos em que a história da África foi posta à margem sem reconhecimento pelas contribuições dos povos negros à civilização global, foi negado ao mundo o acesso a essas histórias inspiradoras e notáveis. As narrativas contidas nestas páginas colocam a longa história da África e de seu povo de volta na corrente principal da história mundial em benefício de todos nós. Eu ainda não terminei a leitura do livro, mas estou bastante impressionada com as informações que estou conhecendo e isso me leva a sugerir a leitura a todos como uma forma de aumentarmos o nosso conhecimento e de entendermos melhor a realidade que nos cerca. Peço desculpas pelo latido dos cães ao fundo e desejo uma boa leitura.